A paz de Cristo. Livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 14, versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Irmãos, após Saul ter sido ali advertido pelo profeta Samuel, ele, no capítulo 14, Jonatas, seu filho, ele faz uma investida, e o Senhor é com ele, e ele acaba vitorioso contra os filisteus. E no versículo 22, diz assim: Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também o perseguiram de perto na peleja. Ou seja, Deus deu uma estratégia para Jonatas, ele pegou seu moço, foi lá e Deus confundiu aquele povo. Eles acharam que tinha muita gente e eles viram um tremor de terra e saíram correndo. Eles se desesperaram, porque quem fazia aquilo ali foi o Senhor. E o filho de Saul, Jonatas, ele que teve essa investida, que Deus foi com ele ali, e ele acabou vencendo. Só que nisso, Saul, desesperado, ele fez um voto a Deus. E no voto dele, no versículo 24, diz assim: Estavam o homem de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Ou seja, ele criou um jejum ali, enfraquecendo o seu próprio exército, porque ele queria vencer os inimigos. Só que, se nós falarmos sobre voto, eu vi que ele fez um voto meio que de tolo, porque tinham pessoas que não estavam ali no arraial e não sabiam, que era o caso de Jonatas. No versículo 27, Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E levando a mão à boca, provou o mel e seus olhos ficaram brilhando. Ou seja, ele conjurou o povo e caiu sobre Jonatas. E aí depois ele quis saber quem foi que provou o mel. Não, ele não sabia quem foi que comeu o pão, que iria pagar com a própria vida. E aí, nesse caso aqui, no versículo 33 diz assim, no capítulo 14: Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedeste aleivosamente, rolai para que hoje uma grande pedra. Aí ele pediu para espalhar para o povo que ia fazer um sacrifício ali. Aí edificou só um altar ao Senhor, foi o primeiro altar que ele edificou. E ele quis tentar livrar, só que ele tentava livrar o povo com a força do seu próprio braço, com a sua própria mente. Ele não consultava o Senhor, não pedia discernimento a Deus para poder fazer as coisas. E aí ele soube que Saul, que Jonatas, seu filho, ele que tinha provado do mel, tinha como se fosse se alimentado ou quebrado o jejum, e ele merecia morrer. Só que no versículo 45, o povo ali já não pensa igual. E no 45 diz assim: Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Ou seja, voto de tolo é isso. Obedecer não é você fazer um voto aos seus próprios olhos. Jonatas, ele estava sendo usado por Deus para salvar o povo. Só que Jonatas fez algo que não foi de Deus, foi pelo homem.
não foi Deus que falou, foi o homem. Por exemplo, Saul falou, olha, não coma nada. E ele provou do mel após ter provido de grande vitória para Israel. Quem estava certo? Aquele que foi usado por Deus, mas provou do mel, ou o que não foi usado por Deus, mas fez um voto para que quem comesse não fosse abençoado pelo próprio Deus. Dá para a gente entender aqui que Deus estava com Jônatas. E ali Saul, ele falhou em colocar o peso nas costas de quem comesse ali. Ao invés de orar ao Senhor, ele fez um voto para poder sair vencedor. E então o povo livrou a Jônatas. Imagina Jônatas sendo morto após ter efetuado vitória no nome do Senhor. É uma loucura. E aí o povo salvou a Jônatas porque ele estava com Deus. E, meus irmãos, no capítulo 15, no versículo de número 3, fala assim: vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matará homem, mulher, menino e criança de peito, bois e ovelha, camelo e jumento. Ou seja, Samuel falou ali para que Saul, olha, tem mais uma chance para você. Você vai lá, vai guerrear contra o povo de Amaleque, mas tem que fazer isso tudo aqui, da mesma forma que eu estou falando. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Então, meus amados, Deus ele queria castigar o povo de Amaleque. E falou para que Saul, olha, vai lá, faz desse jeito aqui que eu quero, assim, 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 assim. Aí Saul falou, irei fazer. E aí, meus irmãos, no versículo de número 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Ou seja, aqui a gente vê duas coisas aqui. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Me entristeço de ter colocado Saul para reinar esse povo. E aqui também nós podemos ver que Deus fala assim: deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Como é importante nós executarmos as coisas do Senhor, executarmos aquilo que o Senhor dá para que a gente venha fazer. E Saul, ele não fez. Ele achou que fez da sua própria cabeça. E no 14, Samuel, após ter acontecido isso, vai ter com Saul. E fala assim: então disse Samuel, que balido pôr de ovelha é este nos meus ouvidos e mugido de boi que ouço? Porque Saul estava falando ali: Samuel, eu fiz tudo o que o Senhor ordenou. E aí Samuel fala: fez? E que barulho é esse de animal que eu estou escutando aí? Aí no 22 ele vai conversando ali com Saul, e no 22 ele fala: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Meus irmãos, tem tanto prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Saul sacrificou o povo, fez o povo ficar em jejum, e Deus não havia dado palavra nenhuma para ele. Então Deus fala: é muito mais fácil obedecer do que sacrificar. A gente não adianta me sacrificar aqui, fazer um jejum em vão, algo que Deus não quer que você faça, algo que Deus já falou para você não fazer, uma direção que não é de Deus. Não adianta a gente tentar fazer, porque obedecer é melhor do que sacrificar, não adianta. Enfim, se nós fizermos o sacrifício como um religioso, olha, eu vou sacrificar. Não, coloco todo mundo de jejum e vai dar certo. Meu irmão, se não é a vontade de Deus, não faça. Saul colocou o povo de jejum, deixou o exército enfraquecido, porém o Senhor foi com Jônatas.
e ali fez um tremor de terra e venceu os inimigos. Então, meus irmãos, fazemos aquilo que Deus quer que faça, obediência. Então, no versículo 1 do capítulo 16, não tinha outra alternativa, disse o Senhor a Samuel: até quando terá pena de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Se Deus não é com aquela situação, se Deus rejeitou, não adianta a gente ficar forçando, não adianta a gente ter pena. Se está consumado o que o Senhor falou, acabou, está consumado. A gente tem que erguer a cabeça e seguir em frente, fazer a vontade de Deus. E no versículo 11, Deus ele vem falando aqui, me provi de um rei e tal, enche um chifre de azeite, vai, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentro dos filhos dele já me provi de um rei. E aí no versículo 11, Samuel pergunta: vem cá, ô Jessé, acabaram teus filhos? Ele respondeu: ainda faltam mais moços. Por que isso, irmãos? Porque Jessé fez passar todos os filhos dele. Só que Davi não estava ali. Davi estava no campo. E aí, após passar todos os filhos, Samuel pergunta: vem cá, acabou seus filhos? Acabaram-se seus filhos? Você não tem mais filhos? O Senhor não falou que seja nenhum deles. Aí que Jessé foi lembrar: pera aí, eu acho que eu tenho um filho sim. Tenho, Davi, isso mesmo, tá lá no campo lá, tá lá apacentando as ovelhas. Tenho mesmo, é verdade. Eu fiquei tão surpreso com a visita de Samuel, eu fiquei tão surpreso com a forma que Deus quis entrar na minha casa, que eu esqueci até de um filho. É verdade, tem Davi, ele tá lá. Davi tá lá no campo. E meu irmão, Davi, foi ele que foi ungido ali por Samuel. No 13 diz: tomou Saul o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Olha, no 13 fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi naquele dia. E no 14 vem falar que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Deus, ele, como juiz ou como rei, como uma liderança em Israel, Deus colocava o Espírito em um só para poder liderar. E se apartou o Espírito do Senhor de Saul, e entrou um espírito maligno em Saul, e começou a atormentar. E no versículo 18, Saul ele começa a ter ataque, espírito maligno atacando ele. Então um dos servos de Saul falou: olha, eu conheço uma pessoa. Respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar a harpa e é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha quantos adjetivos, olha quantas coisas boas, meus irmãos. Preste atenção aqui. Conheço um filho de Jessé. Filho de Jessé. O que ele tem? Ele sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavra e boa aparência. Mas o principal de tudo, o Senhor é com ele. De tudo, meus irmãos, esteja o Senhor contigo. Porque o Senhor sendo contigo, você já é mais do que vencedor. Você já é vitorioso para guerrear, para conter, aparar as arestas, para conter o avanço do inimigo na sua vida. Para que o Senhor esteja sempre contigo.